Saudações, buscadores! Aqui é o Thiago Sanz e esse é mais um Estudando, o vlog em que a gente analisa juntos os episódios que foram ao ar no YouTube. Vamos falar hoje do episódio 63, As Vidas Não Vividas. Se você não viu, o link está aqui no card e na descrição, confere lá e volta para cá, beleza? Muito bem. Essa sessão foi uma sessão do Sassani, Gregory, do Gre, né? Ele apareceu já em outro vídeo aqui. No início, essa foi a segunda comunicação do Michel, tá? No início, o Gre, quando ele vinha falar com a gente, ele se plasmava, né, de formas animais, né? Outra vez ele estava em gorila, né? Essa aqui foi pantera, né? Ele fazia isso logo no início, depois ele explicou por que ele fazia isso, então vai ficar mais fácil de vocês entenderem, mas eu estou colocando as primeiras sessões já para vocês irem entendendo o processo que virá, tá? Mas, então ele trouxe a mensagem dele, e o mais difícil é que essa mensagem, por mais que a gente, toda vez que eu escuto essa sessão, eu pego uma coisa nova que eu não tinha pegado ali, descubro um negócio, e é assim que funciona. Essas sessões, elas abrem portas, e depois a gente tem que entrar nessas portas e sabe, se debruçar mais sobre aquilo, entender a ótica que aquele ponto de vista novo representa, entendeu? É exatamente assim que o processo de pesquisa do PCE funciona. A gente vai estudando e descobrindo novas formas de ver a coisas que nós não estávamos olhando, pontos de vista que nós não estávamos vendo. E aí, o que a gente descobre aqui? Nós falamos já sobre realidades paralelas no Estudando da Serquete, se eu não me engano, episódio 13. Confere lá antes, né? Porque é importante, tem uma sinergia com o que vai ser dito aqui. No PCE, nós já identificamos tipos de realidades paralelas. Como assim, Thiago? O que eu quero dizer com isso é, aqui no nosso mundo e dentro do nosso esoterismo, a gente chama de realidade paralela um conceito que dentro do PCE a gente departamentalizou. Ou seja, quando você fala de realidade paralela por aí com as pessoas, o que é a realidade paralela é entendido como uma coisa só, uma gaveta só, onde você coloca tudo lá dentro, então é realidade paralela. O PCE ele já tem no mínimo 6 gavetas de realidade paralela, ou seja, cada gaveta tem um processo todo próprio diferente um do outro. Então, são 6 tipos, né, de realidades. Esses tipos vão até aumentando, né, conforme a gente vai se aprofundando no processo. Então, nossa ideia é isso virar uma série mesmo, documentário, tá certo? No momento oportuno, né, a gente vai explicando tudo aquilo que a gente já captou, né, e aí depois outras temporadas vai explicar outro processo, e outro processo, e outro processo, e assim vai. Então, esse processo aqui específico, ele está falando de um negócio chamado realidades paralelas monádicas, ou seja, de um conjunto de possibilidades que cada um tem, né? Essas realidades paralelas monádicas, elas têm muito a ver com um plano específico onde um fractal irá atuar. O que significa isso? Significa que quando você vem para cá, você tem uma série de possibilidades definidas, certo? O que o Gregory fala aqui é que, mesmo as possibilidades, né, porque nós já estudamos aqui, a Serquete já disse, tudo é programado. O que significa ser tudo programado? Significa que tudo é automatizado? Não. Significa que todas as possibilidades que você tem de fato, de aprendizado, de segmento, de escolhas, elas são feitas antecipadamente, elas são programadas, regidas. Então o que acontece dentro dessas programações? São infinitas, entendem? Se você teria um caminho, você tem uma programação para aquele. Teria outro, você tem uma programação para aquele. E assim vai. E o que acontece aqui? Mesmo as programações que você não escolheu, as que não se concretizaram, também têm sua programação. Elas também já estão determinadas. O que isso significa? Significa que a forma como elas aconteceriam já estão totalmente materializadas, entre aspas, elas já estão escolhidas, a forma como aquilo
ocorreria já foi escolhida. Então, é possível você ter um acesso e visualizar algo que nunca vai acontecer, que era uma possibilidade apenas. Entendeu? Então você está acessando uma paralela deste plano que você estava. E você acessa essa paralela baseado naquele conjunto de possibilidades dos fractais da Terra que não se concretizou. Então, mas é possível você acessar e assimilar e aprender com aquilo, né? E é aqui que entra este processo. O Michel, ele se enxergou, como ele explica na sessão, como mulher. Ele se viu como mulher. E essa realidade onde ele se encontrou como mulher, ela não existiu de fato como nós entendemos aqui, né? Como a realidade que nós estamos vivendo, materializada e tal. Mas ela existe porque ela foi determinada. Entenderam a diferença? Ela foi determinada. O que significa por ser determinada? É que ela foi então programada. De um jeito ou de outro, tinha uma linha guia base programada para aquilo. Mas não foi ela que se manifestou, foi o Michel. E ela, né, no masculino, e ela ali existe de uma outra maneira, diferente da maneira como o Michel existe hoje. Mas ela foi programada. Então, o que acontece nesses casos, né, para a gente entender? Nós, enquanto fractais, e o exemplo que foi dado aqui foi muito bom, se a gente entendesse a mônada como floresta, nós, fractais, aqui seríamos galhos de uma árvore. Né? Então, nós somos um galho, gera um fruto, o fruto é a vida, né? Nossa vida aqui. E a gente, pelas nossas escolhas, a gente vai gerando o quê? Sementes, vão caindo sementes e a gente vai então gerando novas experiências, baseadas nas experiências que nós vamos tendo. É daí que vem a ideia de roda de Sansara, que é a ideia muito mal traduzida do Oriente para o Ocidente. As pessoas aqui já trouxeram um complicador para ela, dizendo, vocês estão todos presos, né? Não é assim. As pessoas não entenderam. O fator da roda de Sansara é que a sua experiência vai gerar para a sua mônada, né, para o seu ramo de fractalização, novas experiências para serem vivenciadas, porque quando você vivencia algo, você abre caminho por uma coisa que você não vivenciou, uma coisa que você não experimentou, por uma dúvida que você teve. Pô, e se eu tivesse feito aquilo? Ou uma necessidade, porque às vezes a gente tem necessidade. Pô, mas tem gente que fala que muito que queria ser rico, né, e desfrutar isso. Muitas vezes nós já desfrutamos, né? Mas às vezes não. E isso fica tão latente, tão dentro da mente, que é necessário fazer uma encarnação para a pessoa vivenciar o que é ser rico e ver que não tem tanta diferença assim, que também se tem problemas, enfim, que isso entra numa normalidade com o tempo e tal, que se vivencia outras coisas, outros aspectos da mente nestes processos. Então, a pessoa vem de novo e tem aquilo. Então, mas aquela necessidade foi gerada porque você teve uma. E essa necessidade nova que foi gerada, ela não é necessariamente uma reencarnação. Entenderam? Porque você tem como o Gregory explica, você tem um cabide de, tipo assim, se aquilo acontece numa árvore, aquela árvore, aquela estrutura que nós chamaríamos de eu superior, ela acaba sendo responsável pela geração ali. Então, você gerou um processo, mas de repente não é você mesmo. Você agora, seu eu agora, que vai cumpri-lo, vai voltar para entendê-lo. Não, você vai assimilá-lo por outro fractal de você, por outra parte de você. É assim que funciona, tá certo? Então, o processo é departamentalizado, vamos dizer assim, por necessidades de experiências, por sinergias de experiências, tá certo? Porque também
muitas vezes é possível você ter um evento que acontece na Terra e isso reverberar energeticamente numa outra possibilidade, em um outro plano para ser cumprido, porque há uma correlação entre o que acontece aqui e há uma correlação energética, uma tonalidade muito parecida com o que vai acontecer naquele planeta. Então você pode fazer aquele aprendizado em outro plano. Porém, em muitos casos, você tem que cumprir a eventos que acontecem aqui no plano daqui, porque, enfim, é muito mais certo de que você vai vivenciar aquela experiência que você não quer, porque ela é específica dentro do próprio plano onde ela foi observada. Então, por isso que se geram outros fractais. E é isso que as pessoas não entenderam quando a gente fala de roda de Sansara. A roda de Sansara, ela é essa geração de almas, vamos dizer assim, de fractalizações de sua árvore. Não, só que assim, aquela árvore também é você. Tá certo? Mas você não necessariamente vai viver todas aquelas ideias das sementes que você plantou. Porque você é só um pedaço do todo que você é. Entendeu? Eu sou um pedaço do todo que eu sou. Quando eu gero uma experiência, uma semente, como eu broto uma semente, essa semente, ela, para ser plantada, não necessariamente será eu quem vá viver aquilo, mas uma parte de mim. E é isso que as pessoas precisam entender sobre roda de Sansara. Ninguém fica preso na Terra infinitamente. As pessoas simplesmente continuam o seu processo, mas uma parte de você continua experienciando. Até que todas as partes de você experienciem. Esse processo é, assim, meio complexo e difícil. Mas essa sessão fala dele também. Então, coisas muito importantes são ditas aqui, mas todas dentro desse aspecto, do conjunto de realidades não vividas. Porque nem toda semente que você germina. Algumas não vão germinar, não vão dar frutos, não vão para frente. Né? No caso da experiência do Michel, a versão que ele viu feminina de si, ela não aconteceu da maneira como a gente entende. Não significa que ela não tenha acontecido monadicamente, ela não tenha se determinado que ela ainda não vá acontecer, que ainda não se experiencie, porque partes do que você é precisam muitas vezes experienciar processos dessas sementes que não germinaram. E é por isso que o karma é coletivo. Porque o que importa dessas sementes que não germinaram é que você pode pegar um pedaço daquela semente que não germinou, que faz parte de você também, gerada por outro de você, para vivenciar. E uma semente que você gerou será vivenciada por outro, que também é você. Está mais propício para receber aquilo naquele momento, que é mais próximo da realidade dele. Entendeu? Então, é coletivo. A ideia de karma é um pouco diferente, mas a roda de Sansara e o karma tem tudo a ver com isso aqui, só que nós estamos ressignificando isso tudo dentro destes processos de realidades paralelas. A gente começa a ver que é uma grande bobagem a gente identificar a Terra como uma prisão dentro da roda de Sansara, ou o karma como uma linearidade de encarnação, né? Não, não é assim. A gente vê por aqui, as sementes elas brotam e outras não. E essas que não brotam precisam muitas vezes serem acolhidas por outras partes de você, por você mesmo, enfim. E os processos que você geram vida, né? E é por isso que a gente fala disso, de roda de Sansara, né? É muito mais complexo do que punitivo. As pessoas falam, punitivo. Não é isso, gente. Tipo, quando você vai experienciar algo, a roda de Sansara, ela não é uma... A ideia da roda de Sansara, ela não é uma punição, você vai ficar vindo e tal. Ela é uma experiência.
uma vontade de entender, de aprender, de esmiuçar, de desbravar. Não tem nada a ver com a ideia de prisão. As pessoas é que têm uma ideia frágil do que é aprender tudo, da necessidade que nós temos. Entenderam? Nós programamos o processo, observamos outros e precisamos cumpri-los, observamos outros e precisamos entendê-los, e vai desdobrando e a gente vai continuando e vai aprendendo. E nos tornamos mestres naquilo, e então auxiliamos cada vez mais e melhor outros que estão aprendendo aquilo. Né? É um processo contínuo de grande aprendizado e de grande beleza. Né? Porque a maioria de vocês tem certeza que pensa, mas por que tudo isso então? Ué, porque se nada disso existisse, o que aconteceria? O que teria que ser feito alguma coisa? Também, né? Vamos pensar na parte prática. O que seria viver num vazio, numa coisa amorfa, sem sentido, parada e escura e... Entende? Ou muito clara? Você vai ficar lá para sempre? Não, você vai falar, não, posso fazer algo aqui, preciso fazer algo aqui, e será feito algo aqui. E uma dessas formas de fazer algo aqui é a que a gente vive, tá certo? Então, eu vejo beleza na forma como eu vivo. Outras pessoas vão ver tristeza, vão ver infelicidades, vão ver uma série de problemas, que também são válidos, né? Mas é assim que funciona o processo. Então, o passo mais complexo desse vídeo é entender a fractalização monádica, né? E assim, gente, isso é um assunto que nós vamos abordar mais profundamente no canal, a partir de agora. Porque vocês precisam começar o básico, que é esse vídeo, vamos dizer assim, para entender as próximas etapas do que virá sobre a multidimensionalidade da existência, tá certo? Nós, a partir deste vídeo, desse episódio aqui, não vou dizer que foi só desse, tivemos outros já que já deram belas pinceladas nesse sentido, mas há uma certa linearidade desse aprendizado, tá certo? Porque ele sai de um processo onde nós nos entendemos como seres lineares vivendo experiências e vamos parar em processos onde nós vamos compreender que nós somos múltiplos, né? E a questão de realidades paralelas, ela é muito complexa, porque nós às vezes visitamos realidades paralelas onde eu vejo que eu tenho o mesmo fenótipo. Às vezes eu tenho uma coisa ou outra que é diferente. Por exemplo, tem pessoas que, eu não sei se eu comentei isso já, mas tem pessoas que vão em uma realidade e se veem com uma perna amputada, por exemplo, né? Agora, essa realidade que você visita, ela é uma realidade vizinha. Ela é uma outra... Ela pode também ser uma possibilidade. Mas quando você tem um fenótipo diferente, ela tende a ser uma realidade paralela vizinha, né? O Michel, ele viu o fenótipo dele diferente, que não concretizou. Então é sempre muito complexo. Tem coisas que você fala, tá, mas não concretizou então essa realidade. Como é que você sabe quando concretiza? É muito complexo entender isso, entendeu? Você precisa visitar várias vezes aquela realidade para entender, fazer um estudo, é muito difícil. São acessos muito complexos. Por isso que eu falo para vocês, realidades paralelas não é um assunto fácil. É um assunto que exige muita pesquisa, muita possibilidade de projeção astral também. Não é fácil, a gente está fazendo esses estudos, certo? E, enfim, eu acredito muito no material que a gente vai gerar no futuro, mas a princípio que vocês têm que entender é que esse vídeo é um exemplo de conjunto de paralelas monádicas, tá certo? Daquilo que eu expliquei no Estudando da Serquete, tá certo? Que é
a nossa realidade é um conjunto de escolhas, de possibilidades das mônadas de todos os que estão aqui experienciando, né? E o Michel foi acessar uma parte não concretizada da mônada que experiencia o agora, né? E, enfim, não quer dizer que não exista, porque está determinado, foi selecionado, foi projetado pela programação, só não foi escolhido e seguido, trilhado. Era um verde, como ele diz, né? Era um verde, foi escolhido uns tons de verde, e dentro dos tons de verde ele tem ainda os verdes preferidos dele para trilhar. Tá certo? É sobre isso essa sessão. E é difícil, tá? Não é fácil. E vamos ter que ter paciência para entender realidades paralelas, porque é um assunto muito complexo. Beleza? Então fiquem bem e até semana que vem. Povo, fui!